Do tempo. Eu sou Eunice e tenho muito orgulho de ser filha da Dona Vilma. Eu vou contar um pouco da infância da minha mãe. Quando ela era criança, ela era de uma família muito simples e a alimentação deles era baseada em açúcar, produtos refinados e carne. E a saúde da minha mãe sempre foi muito frágil. Ela sofria muito com crise de asma, perdia noites de sono, usava remédios fortíssimos. Quando, na juventude, ela conheceu a igreja adventista, se converteu, casou-se, teve a primeira filha. E ela continuava com o mesmo estilo de vida, com os mesmos hábitos alimentares. E a saúde da família não estava bem. Quando a minha mãe percebeu que a minha irmã mais velha estava seguindo o mesmo caminho que ela e que provavelmente teria uma vida tão sofrida quanto ela, tomando remédios e com crises constantes de asma, ela clamou ao Senhor. O Senhor mostrou para ela que a alimentação poderia ser a cura para ela. E naquela época, 40 anos atrás, ela não existia tão disponível as informações acerca da alimentação e da importância dos hábitos saudáveis. Mas através dos escritos de Ellen White, ela descobriu que existia essa possibilidade. E ela procurou um médico naturalista que passou uma dieta para a minha irmã. E nessa dieta ele retirou açúcar, produtos refinados, carne, leite derivados. Minha mãe, com fé, fez aquela dieta e mudou a alimentação completamente da minha irmã mais velha. E esse foi um resultado tão surpreendente que a minha mãe tomou uma decisão. Ela disse: a partir de hoje, toda a família é vegetariana. Todos nós vamos ter a mesma dieta. Ela pensou assim: se foi tão bom para minha filha, para a mais velha, vai ser bom para todo mundo. E em seguida veio o caçula, né? Filho homem. Ela teve complicações durante a gestação. Meu irmão nasceu prematuro e ele ficou entre a vida e a morte. Ela perguntou para o médico quais as chances dele sobreviver. E ele disse: olha, você fuma, bebe, como é a sua alimentação? Quando ela contou que não fumava, não bebia, que a alimentação era natural, ele disse: olha, isso conta bastante. E meu irmão se desenvolveu, cresceu, se recuperou. Hoje é o mais alto da família, tem 1,90 m e tantos. E hoje pedala e quebra seus próprios recordes. Gosta, é apaixonado pela atividade física e permanece vegetariano e seguimos as orientações de saúde até hoje. A minha irmã mais nova, ela é enfermeira e aí ela se especializou, hoje é chefe vegetariana, nutricionista, dá palestras, é consultora de saúde. Eu também, acabou que esse estilo de vida mais natural me influenciou. Eu também sou professora de educação física e contagiou toda a família, né? E agora até os netos da Dona Vilma também, né? A gente procura passar para eles os ensinamentos da Dona Vilma, né? Da importância de cuidar da saúde para melhor servir ao Senhor. Ela também, na sua igreja, pregava disso. Ela contava seu testemunho, ela fazia palestras, ela promovia cursos de culinária natural, né? Tudo que ela aprendia, ela ia passando. E ela sempre buscava aprender mais. Minha mãe sempre priorizou a alimentação e o estudo na escola adventista. Todos estudaram na escola adventista, desde pequenos. Por incrível que pareça, a minha mãe já, na fase em que nós estávamos grandes, os filhos grandes, fazendo faculdade, ela foi fazer faculdade também. Então, minha mãe hoje descansa no Senhor, mas deixou seu legado, seu exemplo, deixou para nós uma inspiração de seguir os princípios de saúde, ser fiel a Deus. E eu agradeço muito a Deus e a minha mãe que nos inspirou e nos trouxe essa transformação de vida. Agora chegou a hora de adorarmos juntos através dos dízimos e ofertas. Toma, Senhor.
preparaste para cada um de nós, para termos a oportunidade de te louvar em espírito e em verdade. O Senhor possa abençoar ricamente as famílias aqui representadas, abençoe também os nossos amigos que estão nos visitando nessa manhã, que suas bênçãos possam ser incontáveis sobre cada um de nós. Continue conosco durante esse dia de adoração, te pedimos em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Deus, aleluia. Eu não quero um pouquinho a rotina aí, gente. Vamos um pouquinho sair da rotina, né? Amigos, para o que você está fazendo aí, presta atenção aqui. Presta atenção, isso é muito importante. Jesus fala assim, ó, eu vos afirmo, né? Lá em João, capítulo 20, versículo 19. João 20, 19. Pode marcar na sua vida. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta, trancadas, por medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Quero que Deus solte sobre nós o seu Espírito nesta manhã, amigos. Vamos ficar em pé para cantar essa música. Santo Espírito é o que nós precisamos, amigos. Está cheio do Espírito Santo. Jesus soprou sobre os seus discípulos, amigos. Deus queria ressuscitar. Ele apareceu que estava com medo. Eles estavam todos com medo. Mas Jesus soprou sobre eles o seu Santo Espírito. Vamos receber o Espírito Santo nesta manhã, para a honra e glória do nosso Deus. E se não der mais em cada coração, cada criança, jovem, adulto, igreja, nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito.
Amigos, eu não sei como está a sua vida, como está o seu barquinho. Certa vez Jesus disse para os seus discípulos: passamos o outro lado da margem. E ele disse que veio uma tempestade muito grande. Os discípulos eram pescadores, mas eles ficaram com medo. Eles acharam ali, começou a entrar água no barco. E eles falaram assim: nós vamos morrer. Pedro, Tiago, João, tirando alguém do barquinho. E o barco cheio de água. O interessante é que eles estavam ali no barco, dormindo. Falando isso, ele estava com a cabeça no travesseiro. Como que pode o barco afundando? E Jesus dormindo, né? É interessante, né? Ele estava ali. Ele estava ali, ó, a cabeça no travesseiro, a verdade espelhada. Estava no barco de Jesus. Amigos, Jesus, uma coisa que está na nossa mente: Jesus, ele nunca nos abandona. O barco está cheio de água, está prestes a afundar. Você está com medo, eu falei: Senhor, o Senhor não se importa conosco. Eles foram lá chamar Jesus. Aí Jesus levantou, né, acalmou a tempestade e disse para eles: vocês têm pouca fé. Por que vocês têm tanto medo? Ele falou assim para os discípulos: por que você tem tanto medo, Abraão? Por que você tem tanto medo, Estela? Por que você tem tanto medo, Davi, Thaís, Renato, Aviso, igreja? Por que nós temos tanto medo se nós temos o Deus de milagres? Não há o que temer. Não há o que temer. Jesus está no barco de nossa vida. Ele nunca abandona o nosso barco. Ele nunca perde o tempo para você. Ele nunca perde o tempo para você. Ele nunca abandona o nosso barco. Não há o que temer. Eu
convidar os amigos e irmãos, vamos colocar de joelho, aqueles que podem, têm condição, quer convidar a ficar de joelho. Para a gente falar com eles, irmão. Vamos? Nosso Deus e nosso Pai. A melhor notícia que nós temos é que Jesus é o nosso Pai. A figura de um pai para o povo de Israel é muito importante, porque o pai significa cuidado, proteção. Ele alimentava. Nós estamos estudando a lição, Senhor, ali, onde Deus alimentou o povo durante 40 anos no deserto. Ele deu alimento, Ele deu a água, Ele deu a sombra, Ele deu o calor nos dias de frio, nas noites frias. O Senhor sempre cuidou dos seus filhos. E ali estava Jesus no barquinho com seus discípulos. E eles ficaram apavorados. O barco era jogado de um lado para o outro. E eles falaram assim: nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Eles esqueceram que Jesus estava no barco, mas a palavra de Deus diz que Jesus estava com a cabeça no travesseiro, dormindo. E eles falaram: Senhor, você não se importa conosco? Ali Jesus se levantou, acalmou a tempestade e disse para os seus discípulos: vocês têm homens de pouca fé, por que vocês têm tanto medo? Hoje, Senhor, o medo, o pânico tem tomado conta de nós, os teus filhos, Senhor. Pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas tomando medicação para dormir, pessoas com medo de sair de casa, medo de morrer, medo da doença, medo de ficar desempregado. Nós vivemos, Senhor, com medo diariamente. Nós esquecemos que existe um Deus. Não há o que temer. Por que nós temos tanto medo, Senhor? Por favor, Senhor, assim como o Senhor soprou sobre os discípulos, o Espírito Santo sopra sobre nós nesta manhã, Pai. O Senhor Jesus entrou ali, eles estavam com medo. Mais uma vez, eles estavam com medo, trancados, com medo de ser perseguidos, com medo de morrer. Mas aí o Senhor Jesus entrou. Mesmo com a porta trancada, o Senhor entrou. Mesmo com a porta trancada no nosso coração, o Senhor tem o poder de entrar, mas Ele não quer entrar. Ele quer que nós abrimos a porta do nosso coração para o Senhor entrar. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir abrir a porta, entra e serei com ele, Senhor. Sopre nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, teu Espírito sobre cada criança aqui, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre esta igreja, Pai. Tire todo o medo, toda a depressão, toda a ansiedade, Senhor. Por favor, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus, porque foi Ele que falou assim: peçam, batam e busquem. Ele estava falando em relação ao Espírito Santo. Derrama o teu Espírito, Senhor, em nossa vida. Amém. O Espírito Santo vai produzir os frutos. Ele vai produzir o amor, a paz, a mansidão, o domínio próprio. São frutos do Espírito. Por favor, Senhor. Por favor, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Senhor, o Espírito Santo sobre esta igreja. O Senhor conhece cada coração nesta manhã, Senhor. O Senhor conhece cada família, cada filho, cada pai, cada mãe, Senhor. Cada jovem, cada criança nesta igreja, Senhor. O Senhor sabe das suas aflições. Por isso, em nome de Jesus, conceda o Espírito Santo, Senhor. É Ele quem vai nos convencer do erro, do pecado e da justiça. É Ele quem vai nos convencer a estar aos pés de Jesus, Pai. Continue conosco nesta manhã, Senhor. Abençoe também o mensageiro esta manhã, Paulo Castilho, Pai. Que ele não fale de si mesmo, mas inspirado pelo Espírito Santo. Abra o nosso entendimento para abrir a mensagem aqui, a Bíblia, Senhor, que ela venha e ela vai vir de encontro com as nossas necessidades. Use o teu servo nesta manhã, Pai. Eu oro e penso por cada um aqui nas suas lutas, Senhor, nas suas lutas, Pai. Mas a maior luta que nós temos é estar na presença de
nós precisamos do Espírito Santo. Foi por isso que Jesus soprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Eu oro nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos. Eu dizia a minha amiga Esther que é sempre uma operação quase que impossível sair de Varza Grande para pregar aqui. Além da distância, os compromissos que se tem a cada sábado lá. Mas há um mês e meio, ou 2 aproximadamente, o Roque me fez um contato para que hoje pudesse ser a dedicação do filho dele, e eu me programei de lá para cá. Então é uma alegria voltar aqui no CPA3, onde passamos juntos pelo menos uns 4 anos, ou um pouquinho mais. Aqui eu encontro amigos de longa data, como o Orivaldo, que foi o meu amigo de infância, e passamos pela Escola Centro-América, Igreja Central de Cuiabá, o grupo musical do Planalto, por onde pastoreei pelo menos 5 anos, e encontro aqui também Laelson, um guerreiro de longa data, e o Zé, e falando do Zé, colega também de infância, dos grandes tempos do passado que não voltam mais. Paulo Melo foi um grande guerreiro que trabalhamos juntos ali na região do Dr. Fábio, construindo aquela igreja nos mutirões. Uma história que algum livro deve estar escrevendo. O Roque, onde ele está? Está ali atrás. A esposa do Roque é a Edilene. Ela está aqui? Edilene, eu quero fazer uma proposta para você. Eu sei que você tem um filho e o nome dele é Roque Neto. Edilene, eu quero comprar essa criança. Quanto ela custa? Edilene, eu tenho uma boa proposta. Quem sabe a gente poderia começar com 50 milhões de euros. E se dobrássemos então a oferta? Olha, com isso dá para fazer um monte de coisas. É só uma criança. Mas será que o Roque concederia essa negociação? Assinaria, Roque? 100 milhões de euros pelo Roque Neto. O Roque vende. Você já pensou quanta coisa poderia se fazer com 100 milhões de euros? E a pergunta que eu gostaria de fazer a você nessa manhã é: quanto é que vale o seu filho? Como tem sido o seu relacionamento com ele? Essa é a pergunta que cada pai e cada mãe deveriam fazer. Muitas vezes nos engajamos com operações tão distantes e ajudamos, como por exemplo, Clóvis. Cadê o Clóvis? Está ali, colega também da Faculdade de Teologia. Campanhas distantes, doem Bíblias para crianças da África, e eu participo disso com o maior prazer.
E é muito mais fácil mandar Bíblia para a criança da África do que contar historinha para a minha criança em casa. Perceberam a ironia? Como é que você tem tratado esses meninos? Como é que você tem tratado a criança que Deus concedeu para você o privilégio de cuidar? Sempre que eu me digo uma criança, eu digo assim: a responsabilidade primária de cuidar da criança é do pai e da mãe. A secundária dos ascendentes, aí entra tios, tias, avós, avós. E depois uma parte terciária, que é a igreja, nas suas estruturas, escolinha e outras coisas que a igreja tem oferecido. Então a responsabilidade primária é do pai e da mãe. E outro dia um pai me chamou e disse assim: pastor, eu preciso que você visite a minha filha, uma menina de 15 anos de idade, que já queria sair para o Melo. Sábado à noite, 10 horas da noite, ela queria sair de casa para encontrar com umas amigas não sei aonde, mas 10 horas da noite e nem eu saio de casa. A menos quando tem um chamamento que eu preciso atender. E o pai não sabia mais o que fazer com aquela menina. E então ele me chama e disse assim: pastor, eu quero que o senhor vá lá em casa conversar com a minha filha e jogue duro com ela. Eu falei: eu não. Quem tem que jogar duro é você. É você o pai. É você o responsável. Para onde estão indo as nossas crianças? Essa é a pergunta. Para o inferno, se deixar, vai. O que nós estamos fazendo por elas? Acontece todos os anos, desde o dia 1º de outubro até dia 31 de janeiro, um período que é proibido pescar. Como é o nome disso? Iracema. Começou dia 1º de outubro agora, e se estenderá até o dia 31 de janeiro. Nesse período é proibido a pesca. Apenas se concede para o ribeirinho que disso vive 3 quilos por dia ou 1 exemplar. Qual é a intenção do período da Piracema? A manutenção da espécie. Então, nesse período de 1º de outubro até 31 de janeiro, os cardumes, e vamos chamar assim para ficar mais fácil a compreensão, as mamães peixes sobem os rios procurando o melhor lugar para a desova. E nesse trajeto, elas enfrentam uma série de dificuldades. Em algum ponto do rio existe esgoto e ela precisa atravessar. Em outro ponto do rio, quem sabe uma barragem. No outro ponto, uma parte que as águas diminuíram ali. Uma luta. Para que isso? Para que a espécie seja mantida. E hoje, pais e mães enfrentam os mesmos desafios para manter os filhos. Enfrentam todo tipo de vicissitude, enfrenta todos os tipos de desafios, e alguns chegando até as raias do sacrifício, para que esses meninos e meninas, que nós tanto chamamos de nova geração, para que eles continuem a caminhada e sejam líderes desta igreja enquanto Cristo não volta. Amém. Tomara que sim. Tem um texto aqui que sempre me chamou a atenção. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 127, e apenas o verso 3. Salmos 127, apenas o verso 3. Diz assim o texto: herança do Senhor, quem são? Os filhos, o fruto do ventre o seu,
galardão. Eu li esse texto, não conseguia o entendimento para que ficasse satisfeito. Herança é uma coisa que todos gostam. Quando se fala em herança, dependendo do tamanho que lá existe, a animação é contagiante. Mas a Bíblia está falando aqui que Deus está pedindo nossos filhos como herança. É isso mesmo, Marcos? É isso, Marcos? Deus está pedindo nossos filhos como herança. E então eu li esse texto e ficava pensando, mas olha a riqueza deste universo. Quantos planetas, uma constelação inteira, e Deus ele pede nossos filhos como herança. Porque se você fizer uma pesquisa do Gênesis ao Apocalipse, você não vai encontrar em nenhum momento Deus pedindo outra coisa como herança que não fosse o nosso filho. A única coisa que ele pede como herança são os nossos filhos. É por isso que precisamos cuidar. E quando você tem um filho, quando Deus lhe concede a bênção de ser pai e mãe, Ele está dizendo para você o seguinte: eu vou te dar aqui uma bênção, um privilégio para você cuidar, e depois eu vou cobrar de você. E nós já sabemos, quando Cristo voltar, Ele se dirigirá a cada pai, a cada mãe, perguntando: onde estão os filhos que eu te dei? Conversava com o pai outro dia, e ele disse: pastor, eu estou destruído. Os meus filhos nasceram na igreja, um casal. Os meus filhos nasceram na igreja. Fiz tudo o que pude. Comprei as lições. Levei na escolinha. E quando cresceram, deixaram a igreja. Eu disse: pai, se você fez tudo o que estava ao seu alcance, se você não negligenciou a sua responsabilidade, fique tranquilo. Deus nos criou com capacidade de fazer escolhas. Eu não posso pegar o meu filho e amarrá-lo no pé da mesa. E eu disse para aquele pai, em desespero, que continuasse orando pelo casal de filhos. Você já parou para pensar? Você já imaginou o que é que seu filho pensa de você? O que é que ele comenta sobre você quando está com os amigos dele? Ou dela? Então, a única coisa, Roque e Edilene, que Deus deseja da parte de vocês como herança é o Roque Neto. Nada mais do que isso. É o Roque Neto. Ser pai e ser mãe é um privilégio enorme, acompanhado de grande responsabilidade. Eu costumo dizer que são duas pessoas, uma antes de ser pai e outra depois. Eu continuo insistindo com a pergunta que temos feito com as nossas crianças. Eu me lembro que cheguei numa igreja, alguém deve conhecer, a igreja do Colorado. Era uma igreja bastante judiada, e as crianças não tinham salinhas. Eu me lembro que um grupo de crianças, eu ia na casa do Isiel, que era ancião e morava na frente da igreja. Um outro grupo de crianças se reunia embaixo de uma árvore, e dois grupos de criancinhas reuniam num ambiente só. E eu disse, quando cheguei lá: vamos cortar a árvore para que a sombra caia. E cortamos a árvore. E agora não tinha mais onde aquele grupo se reuniu.
vieram e disseram assim: essas crianças estão sujando a sua sala, então não abra mais a sua sala. E agora o que vamos fazer? Eu disse: vamos construir as salas. Mas e a igreja? A igreja deixa para depois? Então a primeira coisa que fizemos lá no Colorado foi construir 4 salas para abrigar as crianças. As crianças não podem ser tratadas como plano segundo. A igreja precisa olhar para essa faixa etária e atendê-la em suas necessidades. E tudo que vai depender do futuro dependerá do que elas têm hoje. Essa semana visitei uma família com uma dificuldade, uma moça, já 19 anos de idade. O pai daquele severo demais. E eu disse: vai passar pelo rolo dos dedos do Senhor. Controle absoluto. A menina não pode dar 2 passos que ele está em 5. Quer saber para onde foi? Venha logo. Eu disse para ele: se você não quiser perder sua filha de vez, pare com isso. Porque o que você ensinou para ela até aqui é o que vai depender daqui para frente. Como é que faz isso? Confia na sua filha. Irmãos, nós estamos numa crise sem precedentes. As famílias estão em crise. Nós temos um programa de combate à violência doméstica, conhecida como Quebrando o Silêncio. Teve um ano atrás aí que nas minhas igrejas disseram: não vai ter Quebrando o Silêncio aqui esse ano. Mas por quê, pastor? É um programa da igreja. Eu falei: primeiro vamos quebrar o silêncio aqui dentro da igreja. Nós temos mulheres apanhando, nós temos crianças sendo maltratadas por aqueles que deveriam defender, por aqueles que deveriam guardar. Entenderam por que é que Deus, a única coisa que pede são esses pequenos seres? O meu filho, a sua filha. A única coisa que ele quer. Aqueles que gostam de ler histórias, história geral, já devem ter se deparado com uma história linda que aconteceu em Roma, envolvendo 2 irmãos, um chamado Tibério e outro chamado Caio, filhos de Cornélia. Cornélia era uma mulher extremamente rica, culta, mas muito simples. Cornélio foi visitado uma vez por uma amiga, também muito rica, mas muito vaidosa. E essa amiga chegou na casa de Cornélia, sentou-se em uma das salas e perguntou para Cornélia: Cornélia, você poderia me apresentar as suas joias mais caras, pensando em uma corrente de ouro, quem sabe uma pulseira? E Cornélia olhou para ela e disse assim: espera um minuto só. Saiu da sala, entrou em um dos aposentos e de lá ela veio trazendo 2 meninos, Tibério e Caio, um de cada lado. E quando chegou na sala, disse para a amiga assim: aqui estão as joias mais caras que eu tenho. Nessa manhã, o Roque e a Edilene, eles querem apresentar à igreja
a joia mais cara, mais rara que receberam de Deus. Eu quero chamá-los de Deus, Ele, na bondade e na misericórdia dele, chamou o Roque e a Idirene um dia e disse assim: olha, eu vou presentear vocês com o Roque Neto. Vocês assumirão responsabilidades com ele, vocês deverão cuidar dele, porque um dia eu vou perguntar: onde está o Roque Neto? Eu gostaria de chamar o Roque até, o Neto, para que ele, enquanto isso, convidamos os ascendentes do Roque Neto, que estão os avós, venham para cá, para que juntos recebamos o pequeno Roque.
andando com muito cuidado, porque ele sabia que tinha nos braços uma joia rara, uma joia caríssima. Rock em Genebra. Então você já sabe, responsabilidade primária de vocês, responsabilidade terciária dos avós, e aquele detalhe, sábado à noite, você quer sair com ele direto, tomar um suco, bater um papo, colocar algumas coisas em dia, vai fazer o que com o Rock Neto? Ou manda para a avó materna ou paterna? Vamos tomar um suco tranquilo, saber que está bem cuidado. Né? Responsabilidade primária, secundária e terciária está aqui, ó. As salinhas ali, as historinhas, as professoras, a gente está achando bom. Rock direto, cabeça para aí. Vocês prometem diante de Deus, todos os que estão aqui, que continuarão fazendo tudo que for possível e impossível para que Rock Neto cresça e se desenvolva no caminho do Senhor. Amém, por isso. Eu quero convidar aqui a nossa secretária, que já está aqui, para que proceda a assinatura dos documentos. E agora então é hora da assinatura do certificado. Assinatura dele. Irmãos, cuidamos das nossas crianças. Nós iremos orar agora. Para que Deus abençoe a educação do pequeno Rock Neto, para que instrua que é elege, ao papai que é mãe elege. No dia que Jesus Cristo voltar e perguntar onde está o Rock, vocês digam onde está. Nós vamos nesse momento orar o nosso Deus. E ele é gente boa. Muito tranquilo. Puxou bem, Rock. Você é homem. Feche os seus olhos. Oremos. Amantíssimo Deus, conduz o Pai. Das muitas bênçãos que o Senhor ofereceu para o homem, aqui está, quem sabe, a maior de todas. O privilégio de sermos pais e mães e conduzir essas crianças para o teu reino. Abençoe o pequeno Rock. Dê a ele saúde, que ele se desenvolva não apenas no físico,
mas que ele se desenvolva também, querido Pai, no teu conhecimento e na tua graça. Ao Roque, Pai, que o Senhor conceda sabedoria, orientações diárias, para que este acompanhamento, para que esta educação seja um sucesso em teu nome. A Edilene, dê a ela também sabedoria necessária para conduzir bem o pequeno Roque. A esta família, conceda a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Até 1 hora estaremos dispensados, ok? Só mais um minuto.